volta aqui pra gente comentar como é que tá aí a casa do patrão, né? Hoje, nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, eles fizeram a noite de pizza, né? O rodízio de pizza. E basicamente quem tá fazendo as pizzas são eles mesmos, ou seja, já desestimula aí a comer alguma coisa. Gente, olha como o Jackson engordou, dá pra ver daqui a câmera quando aponta aí, quando ele tá de camisa muito justa, dá pra ver o quanto ele engordou. Meu Deus! E olha que ele tava felicíssimo hoje com a festa. Ele ficou muito feliz com a festa. Mas tá aí a festa rolando. A festa da pizza, rodízio de pizza. Agora a Sheila tem um plano. O plano da Sheila é colocar nessa reta agora o certo. Porque ela tem certeza que vai sair a Morena. Ela disse ali a ordem da eliminação que ela quer. A Morena, quinta-feira. Marina e Jackson nas outras semanas, Vivão e Nathalie nas outras, porque aí fica só os 6 deles lá e já será as últimas semanas do programa. E um dos motivos da Sheila querer justamente botar a Nathalie por último, pelo que ela mesma colocou, é porque a Nathalie tá sem dinheiro. E se ela sair, ela vai estar devendo. Ou seja, ela vai sair sem nada no bolso e o patrão ainda vai ter que pagar a dívida dela. Então ela deixou claro ali que a Nathalie tem que ir por último. A Nathalie é por último. Para ver se dá tempo dela economizar, ou ver se dá tempo de entrar algum dinheiro na conta dela, para aí sim eles poderem ter alguma coisa para tirar. Porque no final das contas é isso, né? No final das contas, é o que vocês estão vendo. E aí, o que foi que aconteceu? A Sheila definiu que essa semana, provavelmente, a reta será Jackson, Morena e Marina. A ideia é eliminar a Morena. Na outra semana, deve ser uma reta ali com Jackson, não sei lá quem, e Vivão. Segundo ela, para eliminar aí o Jackson. Eu acho que ela vai errar. Eu acho que vai ser a primeira vez que a Sheila vai errar em toda essa temporada. Porque botar ali o Vivão, botar o Vivão pra achar que o Vivão vai ficar e o Jackson vai sair, eu acho que é um erro de avaliação estratégica. O Vivão, ele foi tão tóxico quanto o João, e o João saiu pela mesma razão. Então, o Vivão, se cair na reta, ele também vai sair. Eu não acho que tenha qualquer chance do Vivão voltar. Não acho. Mas Sheila acha que sim. Sheila, inclusive, falou que ela não pode perder o investimento dela. Por isso que ela quer botar a Morena. Porque é certo que apostar ali 15 mil na Morena, ela sabe que a Morena vai sair. Ela quer apostar 5 mil para receber 15 de volta, sabendo que a Morena vai sair. Enfim. Essa semana eu acho que ainda vai funcionar. Semana que vem, dependendo de quem for, também acho que vai funcionar. E vamos acompanhar, porque eu acho que nesse ponto a Sheila tá errando. Eu acho que quem tem que ir mesmo para essa reta é a Morena. Eu concordo que tem que ser a Morena, mas eu discordo completamente da Sheila colocando ali que quem tinha que sair é o Jackson e a Marina. O Jackson e a Marina podem ter ali um jogo meio estranho para eles que estão assistindo lá dentro. E eu concordo, mas pra gente aqui de fora é muito claro que Jackson e Marina estão fazendo um jogo ali de saber para onde a onda vai. E para onde a onda vai, eles vão atrás. O Jackson é isso e a Marina a mesma coisa, apesar da Marina não assumir. Mas a Marina é a mesma coisa. Então, para mim, não tem nenhuma dúvida com relação a esse jogo. Esse é o jogo. Com relação ali a Sheila, eu acho que ela está cometendo um erro de leitura muito grande ao achar que o Vivão não seria eliminado e que o Jackson seria eliminado no lugar dele. O Vivão seria eliminado justamente porque ele foi tão ou mais tóxico do que o João.
Ele humilhou tantos outros, tanto quanto o João fez. Então, se o João saiu por esses motivos, é óbvio, mais do que óbvio, que o próprio Vivão também sairá por esses mesmos motivos. É uma burrice fenomenal da Sheila não olhar isso, não prestar atenção nisso. Então, acho que vai ser a primeira vez nessa temporada que a Sheila vai perder dinheiro. Acho que vai ser a primeira vez. Vivão bateu na reta, sai. Nathalie bateu numa reta, sai. Não acho que o Jackson saia para eles. Ao contrário, eu acho que o Jackson tira eles. Eles só vão sair, tanto o Jackson quanto Marina, quando for ali o grupo da Sheila versus eles. Aí sim, eu acho que eles saem. Por hora, eu não acho que vai ser uma estratégia inteligente de qualquer maneira. Por hora, eu acho que eles realmente estão cometendo um erro muito estratégico em não colocarem o Vivão e não colocarem a Nathalie. Eles precisam ir logo para a reta. Deixa o Jackson e a Marina lá para frente. Mas já eu explico mais para vocês. E aí, gente, hoje o dia foi muito parado. Nossa, bote parado nisso. Nossa, eu fico pensando ali, né? O Boninho meio que jogou a toalha. Eu acho que já deu pra perceber, né? Eu acho que tá muito na cara que o Boninho jogou a toalha da casa do patrão. O programa vai acabar daqui a praticamente um mês. Aqui no meu calendário é 15 de junho. Então, daqui a um mês o programa vai acabar. Não tem muitas coisas mais ali para que ele possa fazer, porque já tá naquele ponto de reta final que não tem muito o que explorar. Quinta-feira agora a gente vai ter o top 10, na outra semana a gente vai ter o top 9, e provavelmente é quando ele vai começar as fases de aceleração do jogo, e é o que a gente vai ver. E eu vou ser sincero, acho que nem tudo vai ser do jeito que a Sheila tá querendo. Não acho que vai ser exatamente assim como ela está pensando que vai ser. Mas enfim, vamos comentar com vocês o pouco que a gente tem ali. Vamos ver se a gente consegue manter esse vídeo em 40 minutos. Pode ser que a gente chegue neles ou pode ser que a gente nem consiga preencher 40 minutos aqui, né? A gente, depois da prova ali que consagrou a Mari e daquela dinâmica ridícula do ranking da verdade, a gente viu ali a mudança, né? O Matheus indo pra lá. Aí a Marina disse que ela tava de férias. Aí o Matheus entrou no quarto do trampo. E a Sheila só falando pro Matheus dormir junto com ela na cama de casal. Ou seja, até a Sheila tá querendo tirar um proveitozinho aí do Matheus. Eu não culpo ela, porque afinal, né? Vocês sabem, não dá pra gente culpar aí Sheila. Enquanto isso, Mari foi pro quarto do patrão. Matheus estava com ela. Aí o Matheus disse que se ele ganhasse o Tô Fora, ele ia sair do trampo. E ele disse que ia botar o Jackson no lugar dele. A seguir, a Mari disse que estava com uma dúvida sobre quem que ela ia levar pro mercado. Porque quem perguntou ali foi o Matheus. Aí ela disse ali que estava querendo levar o Jackson. Aí, tanto que o JP depois ele disse assim, não fica ouvindo tudo que a Sheila fala, não. E aí a Mari falou que tava pensando na Bianca ou no Jackson, mas que pra ela tanto faz quem ia pro mercado. No final das contas, ela escolheu a Bianca. E aí a Mari depois saiu, aí ela foi lá pra cozinha, disse pro Vivão que ela quer que todo mundo coma a mesma coisa na casa. Os parças e o pessoal do trampo. Aí ela voltou pro quarto, interfonou pro trampo. E aí a Sheila atendeu. Depois ela pediu ali para falar com o Vivão e pediu pro Vivão para ele preparar suco de laranja para levar lá pro quarto. Ela fez toda uma cena lá com a Sheila, depois ela fez toda uma cena com o Vivão. E aí, né, dá pra gente perceber uma diferença no tom. Ela não foi autoritária quando ela pediu isso. E o Vivão deu pra ver que tentou botar um pouquinho de ironia, mas ele não conseguiu. Porque a Mari, ela fez de fato encenado isso tá muito na cara. E até eles começaram a rir dessa situação. Aí depois, lá no quarto do patrão,
a Bianca e a Mari observaram que a Hidro estava muito suja. E aí a Mari disse que ela não estava querendo pedir para Morena limpar agora e tal, porque ela estava com medo que isso soasse como humilhação. Só que aí os meninos disseram, mas você é a patroa, ligue e peça para ela limpar. Aí a Morena atendeu, aí a Mari pediu para ela ir limpar a banheira e ela foi, de boa. No final das contas, gente, essa questão da humilhação depende muito da maneira como você fala. Quando você fala com jeito, a pessoa fala assim, gente, por favor, você pode vir fazer a limpeza? E a pessoa vai de boa vontade, você não tá humilhando ela. Agora, se for fazer como o João fez, que ele queria que as pessoas executassem um negócio na hora, exigia, aí sim você está humilhando. E aí depois ela realmente fez, a Morena foi, fez toda a limpeza lá da banheira. Aí depois a própria Mari ligou pro Matheus, pediu pro Matheus ir retirar a roupa suja para fazer a lavagem. Aí depois ela mesma ensinou pro Matheus como é que ela queria que ele lavasse a roupa, como é que ele ia usar a lavadora para fazer tudo isso. Pronto, assim, eu achei que o coisa da Mari foi bem de boa. Achei que ela foi bem mais de boa ali. Acho que eu não vi que ela cresceu demais, a soberba, cresceu as coisas. Eu realmente não vi isso. E aí o Vivão preparou a comida mesmo para todo mundo lá do jeito que a Sheila tinha pedido. Enquanto isso, a Nathalie disse que ela ia infernizar a Mari, usando o que ela pudesse usar no jogo para infernizá-la. Aí o Jackson disse ali que a Mari é uma patroa de boa, que ela não tem problemas, essas coisas. E aí a Marina disse ali que a Nathalie tinha que brigar justamente com quem tá brigando com ela. As pessoas que estão no trampo, a Sheila ou o Matheus. Aí ela disse ali que ela não ia brigar com o Matheus porque o Matheus não fede e nem cheira pra ela. Ou seja, ela disse que o Matheus é um nada. Aí pronto, eles entregaram o jantar ali pra Mari com os passas. Estavam todo mundo de boa ali, até que eles perceberam que o Vivão tava com o zip da calça aberto. Aí todo mundo riu da situação dele com o zip da calça aberto. Detalhe, ele tava fazendo comida no fogão com o zip da calça aberto. Bom, né, só um detalhe aí pra mente de vocês imaginarem as coisas. Aí depois, ele foi falar ali que ele ia fazer as coisas bem feitas pra ele não ir pra reta. Depois ele disse que ele ia perguntar pra Mari se ela ia querer um brigadeiro. E ele realmente foi. Ele saiu da cozinha depois de falar ali com a Morena e com a Nathalie. E aí ele vai lá e pergunta: minha patroa, a senhora quer um brigadeirinho? E aí ela até falou que queria, mas precisava saber se tinha lata de leite condensado para fazer isso. Aí ele encontrou uma lata de leite condensado e disse que ele ia pedir para que a Nathalie fosse pegar e levar o leite condensado para ele. Aí a Sheila vira e fala assim pro Vivão: ô Vivão, cuidado, não vai ficar se oferecendo demais para eu não ter que lavar tudo que você tá fazendo. Aí o Vivão disse que o que ele estava tentando era escapar da reta. Aí a Sheila disse: não, você está se colocando na reta. Para escapar da reta, a reta tá aqui e você desvia para cá. E aí ela ensina para ele como é desviar da reta. Pronto. Foi só isso. Não rolou, nossa, grande coisa ali, né? Vocês estão vendo. Aí, do outro lado, a Mari, a Luísa e a Bianca foram aproveitar a hidro. Inclusive, a Luísa disse que era a primeira vez que ela entrava numa hidro na vida dela. E aí, o JP, do outro lado, conversava com o Matheus. E aí, ele disse ali que parecia que a Sheila não queria que o Vivão fosse eliminado, que ele saísse.
Aí o Matheus disse que ela sabe disso e que ela tá se tocando nessa coisa da representatividade. Só que uma coisa que o Matheus falou e depois o JP concordou é o medo de que o Vivão possa virar o jogo e tirar um deles. Só que aí o Vivão já estava lá fora. O Vivão foi chorar ali com a Morena, foi chorar ali com a Nathalie. E aí ele disse ali, ele recebeu elogios da Morena, ele recebeu elogios da Nathalie e até da própria Mari. Só que ele falou que ele não conseguia mais confiar nele mesmo. Aí a Nathalie e a Morena disseram que ele tinha que confiar nele e que elas ainda confiavam nele. Ele fez todo um drama que eu acho chato. Eu sempre achei drama uma coisa chata. Sempre, eu não gosto de drama. Eu acho chato. Drama pra mim tem que ser na novela. Aí a gente entra na história do personagem. Aí depois teve uma cena lá que a Mari pediu pro JP levar o champanhe pra ela. Aí a Bianca disse ali, olha, o mordomo. Ela chamou o JP de mordomo. Sério, eu fiquei chocado quando eu vi a Bianca falando assim, né? O mordomo. Não, o mordomo não é uma função ruim, nunca foi e nunca será. Mas por que ela chamou o JP de mordomo? Porque eu não acho necessidade disso, né? Eu achei que ela passou do ponto aí também. Só acho, né? Não tenho certeza de nada. Aí depois, a Mari disse que a partir de hoje, né, de domingo para segunda, as meninas podiam dormir com ela, mas que naquele momento ela queria dormir sozinha. Aí ela aproveitou, foi se deitar, foi dormir, e aí a Luísa foi conversar com a Bianca. Aí a Luísa disse ali que ela não queria que a Nathalie ou o Vivão fossem muito mais adiante, porque ela tá com medo deles tirarem o lugar de um deles lá na frente. Aí a Luísa fala que a gente não pode se expressar. Ou seja, ela tá querendo dizer que ela tá fazendo o que a Sheila manda. Basicamente isso, né? Aí o Vivão tava ali chorando. Aí teve uma hora que a Nathalie pediu pra ele dormir lá com ela e tal. Aí ele disse que não, que ele queria ficar lá no cantinho dele. Aí hoje de manhã, a Mari acordou, chamou a Nathalie e mandou a Nathalie tirar as coisas do quarto do patrão que o Vivão tinha deixado lá. E o Vivão ofereceu para fazer um mingau de aveia logo pela manhã. Ou seja, foi trabalhar, basicamente. Se ofereceu ali para trabalhar. Aí no meio disso, o que foi que aconteceu? A Mari estava falando ali com o JP sobre a ideia de indicar a Morena direto para a reta. Algo que o próprio JP concordou. Depois o JP falou que a Morena estava começando a se oferecer para fazer as coisas, tendo uma atitude proativa. Aí o Vivão fez o mingau, preparou. Eu vi que ele soube até fazer bem, né? Eu mesmo não sei fazer um mingau de aveia desse jeito, né? A última vez que eu tentei, eu queimei o fundo da panela todinho. Eu prefiro fazer no micro-ondas, que eu tenho certeza de que eu não vou queimar. Aí ele usou o açúcar do trampo para fazer o negócio do mingau. Aí a Morena disse que não era para ele usar e tal, mas ele usou. Aí depois disso, a Sheila disse que ela não quer perder 15 mil reais. Que ela quer ganhar 15 mil reais. E ela disse ali que a reta ia mudar dependendo de quem pegasse o poder do voto. Então ela propôs que eles mandassem a Morena para a reta e deixassem o Vivão de lado. Ela disse ali que o Jackson ia ficar se achando se ele fosse para uma reta e voltasse. Então, a ideia seria fazer uma reta com a Nathalie e a Morena. Só que ela se tocou que não dá para botar a Nathalie, porque a Nathalie tem muito mais rejeição do que a Morena. Até pelas coisas que ela fez.
Então, assim, ela tá na dúvida sobre quem é que vai pra reta. Jackson, Nathalie, Jackson, Marina, mas no final das contas ela excluiu Nathalie e Morena Nathalie e Vivão de uma reta e colocou a Morena e disse que eles tinham que colocar o Jackson e a Marina. E aí, no meio disso, o Vivão terminou de fazer o mingau, aí ele foi colocar lá no Pirex. Só que ele colocou em cima da pedra e estralou o negócio. Aí o negócio quebrou. Aí ele pegou outro Pirex, começou a transferir o mingau de um lugar para outro. Aí a produção mandou ele devolver, porque basicamente corre o risco de ter lascas de vidro dentro da comida. Ou seja, ele perdeu tempo fazendo e no final das contas não serviu para nada. E todo mundo ficou olhando ali. Todo mundo ficou... A Sheila disse que não teria problema, mas a produção disse que sim. Aqui os saldos de cada um, gente. Olha aqui, só para vocês terem noção de como é que tá o dinheiro de cada um. Quem tem bastante dinheiro nessa temporada. Quem tá ganhando muito. A Mari tem R$ 31.068. A Bianca tem R$ 14.488. Jackson, R$ 4.120. JP, R$ 52.794. Inclusive, ele é o segundo depois da Sheila. A Sheila tem R$ 105.552. Em segundo lugar vem o JP, com R$ 52.794. A Luísa tem 30.636. A Marina tem 31.627. O Matheus tem 37.260. A Morena tem 26.430. A Sheila tem 105.552. Vivão, 16.158. E Nathalie está devendo R$ 2.533. Ou seja, o problema aí é a própria Nathalie. E isso explica por que a Sheila quer dar mais tempo para a Nathalie. Uma vez que ela vai ser eliminada, então melhor que ela seja eliminada com alguma grana. E aí como é que ficou a divisão? O Trampo pagou R$ 950 de compras. Desculpa, gente. E os parças, R$ 3.500. Inclusive o Jackson, né, que normalmente é mão fechada, deu R$ 500. Aí veio lá a tarefa de liberar a festa lá. Aí eles tinham que montar 2 correntes com 720 tiras de papel cada. E as duas devem somar um total de 1.440 tiras. E eles tinham 3 horas para fazer esse desafio. Se a missão fosse cumprida, eles teriam rodízio de pizza. Quem ficou feliz com isso foi o Jackson. A cara dele, inclusive, denunciava tudo. Olha aí a felicidade dele. A felicidade de Jackson de poder comer. Parece que eu acho que o Jackson é de touro. Sério mesmo. Porque o cara come pra caramba. O cara come, deve ser do signo de touro, porque olha o tanto que esse cara come. Ele engordou de todo mundo que tá ali dentro. Olha a cara de felicidade dele. De todo mundo que entra num programa desse, as pessoas saem mais magras. Ele tá saindo gordo. Aí, todo mundo disse que essa era uma festa especial pro Jackson. Aí a Marina disse ali que a mamãe tinha decidido que ele ia pra reta. Aí o Jackson disse ali que ele quer mais mesmo que a Sheila coloque ele na reta, ou então que articule para ele ir para a reta, porque pode chegar o momento que a Sheila ganha bastante dinheiro, que a Sheila acerte mais e que ele consiga tirar a Sheila do jogo e que o dinheiro dela vai todo para ele. Aí depois o Jackson disse que ele fez um acordo, que ele ia ficar nos parças, ninguém ia botar ele no trampo, em troca dele ir para as próximas retas. Aí teve uma hora que a Mari falou: você tem certeza? Você tem certeza que vai ser assim? Dando a entender que basicamente
não vai ser do jeito que o Jackson tá querendo. Agora, esse jogo dele, né, é o que a Sheila falou ali. É uma coisa meio sem entender qual é o objetivo dele. Mas ele ficou muito feliz de fazer essa atividade. Nossa, como ele ficou feliz de fazer essa atividade. Justamente porque ele queria comer. Ele estava com muita vontade de comer. E a Sheila estabeleceu ali um ritmo industrial junto com o Matheus. Ele colava e ela passava a cola nas tiras, ele dobrava as tiras e colava. Eles fizeram isso bem rápido, tá? Eu pensei que eles fossem demorar mais para completar, mas não, eles foram bem rápidos. Eu acho que demorou mais ou menos, acho que foi 1h30, eles tinham 3 horas, eu acho que foi 1h30 que demorou. E eles montaram as tiras de papel bem rápida. E foi muito rápido ali. Tanto que teve uma hora que a Bianca foi contar, tava certinho ali, 720 tiras. Depois ali, eles contaram, tinham as 1440 e às 17h30 a missão foi cumprida. Aí, lá no quarto do patrão, a Mari perguntou o que a Sheila achava de mandar a Morena direto pra reta. Aí a Sheila disse que era bom. Aí o JP disse que a Bianca e a Luísa não queriam que a Mari mandasse a Morena pra reta, justamente porque eles estão com medo do Vivão ficar e do Vivão se achar favorito, ou do Vivão ficar favorito do público aqui fora. Aí a Sheila disse que essa leitura era uma burrice e que ela preferia evitar de colocar o Vivão e a Nathalie agora. Justamente porque a Nathalie tá sem dinheiro. Depois ela falou ali que a reta ideal para ela seria a Marina, Jackson e Morena. E tinha que colocar o Jackson e a Marina. Ela disse ali que o Vivão e a Nathalie não oferecem riscos para eles, que eles podem ir até o top 8. Agora, Jackson e Morena, Jackson e Marina, aliás, são mesmo coisas para eles. São um problema que eles vão ter que resolver. Aí no meio disso, a Morena foi terminar de fazer a limpeza da faxina, aí ela chama a Nathalie e disse ali pra Nathalie que a louça tinha que lavar as coisas. Aí a Nathalie vira e fala, não, a louça tá ocupada fazendo as conversas dela lá no quarto da patroa. Aí teve uma hora lá que ela falou assim, quem vai ficar com fome são eles mesmos, não sou eu. Aí, no meio disso, a Sheila disse e volta a repetir que o Vivão pode ficar até o top 8, mas eles precisam se livrar do Jackson e da Marina, porque não dá para saber qual é o jogo deles. Aí, lá no trampo, a Morena vira e fala ali pro Vivão, quem vai sou eu. Ela disse que ele seria poupado. Aí, no meio disso, a Marina ligou lá para eles, pediu ali shampoo, porque o shampoo estava todo cheio de água, ela pediu shampoo. Aí o Vivão mandou a Nathalie ir pegar shampoo lá na despensa e levar lá para ela, porque ela estava aguardando. Ai, gente, foi só isso, né? Vocês estão vendo que o programa já meio que perdeu completamente toda a história, todo o fio da meada, toda a narrativa que ele tinha. Tá muito fraco, pra mim tá muito fraco. Até como reality show tá fraco. A Nathalie disse que ela não sabia se podia pegar as coisas lá na despensa. E aí o Vivão disse que servia pra tudo, não só comida, servia pra levar as coisas pra eles também lá dentro. E aí ela levou o negócio lá de shampoo, o pote de shampoo, e ainda confirmou que a Morena tinha trocado o shampoo por água, de propósito. Pronto. Foi basicamente isso. Aí a Sheila estava conversando com o Matheus, aí ela falou pro Vivão que ela gosta de doce, que o Vivão podia preparar mais doces e tal. E aí a Sheila disse ali que eles tinham que sumir com as latas de leite condensado, sumir com as coisas. Mas eles tinham que dar um jeito de jogar isso em cima da Morena e da Nathalie.
Aí ela conta que ela viu a Morena e a Nathalie enchendo um saco preto de coisas na despensa. E que eles iam pegar as coisas, iam colocar dentro dessa sacola preta de lixo com os doces. E aí, na hora de fazer isso, a ideia era que a culpa recaísse para cima das meninas. Só que ela disse ali, a gente vai fazer o maior teatro aqui. Ou seja, ela deixou claro que não estava culpando para valer. Aí, na hora lá de preparar café, a Sheila derrubou praticamente o açúcar todo que estava lá no potezinho. E foi só isso, gente. Aí, depois, no final da tarde, o Vivão mandou uma polenta. Nossa, é uma coisa que, aliás, fazia tempo que eu não via nem falar. Porque polenta não é algo que eu costumo comer normalmente. E eu quase não vejo muito isso. E aí o Vivão mandou pro café da tarde polenta. E aí a Nathalie levou um potezinho na mão. Vocês viram aí. E aí eles ficaram ali pensando se isso era sal ou se era açúcar. E a polenta ela fica melhor com o sal. E aí a Nathalie falou: se é açúcar ou sal? Ela disse que eles iam descobrir o que era. Aí a Bianca pega o negócio, bota assim na mão. E aí quando ela bota na mão, ela fala assim que tava meio doce. Aí o JP pega e fala assim: que doce, isso aqui é sal puro. Eu fico pensando, gente, como é que uma pessoa não sabe identificar o que é sal e açúcar? Pô, eu fiquei decepcionado com a Bianca. Ô, Bianca, tu não sabe qual é a diferença entre sal e açúcar? Não. Não sabe qual é que o sal deixa a coisa bastante salgada e o açúcar deixa a coisa bastante doce? E aí, enquanto eles estavam tomando café, a Sheila disse pro Jackson que ele ia pra reta. E aí todo mundo falou, então vamos votar no Vivão. Aí ela disse ali, não, vamos votar no Vivão não. Eu sonhei que o Vivão ia sair e eu quero ganhar 15 mil reais. E aí ela falou, não mandem o Vivão pra reta. E que eles tinham que ir no certo. O certo seria a Morena, direto. E aí, no final das contas, eles fecharam, pelo menos por enquanto, a questão em cima da Morena. Como a própria Morena desconfiava. E aí o Vivão resolveu fazer ali uma macarronada. Eu acho que é macarronada, né? Eu não sei o que ele fez. Lasanha não era, porque ele usou macarrão comum. Ele fez meio que uma carne ali. Acho que é picadinho, eu não sei como é o nome desse prato aí em vários lugares do Brasil. Mas ele fez uma carne moída, depois colocou ali macarrão, colocou bacon, um pedaço ali em cima, e aí colocou creme de leite para fazer o tempero, depois colocou queijo. Tudo ali para engordar o Jackson. Ele tá conquistando o Jackson pela barriga, né? Vocês já perceberam. Ele tá indo ali conquistando o Jackson pela barriga, porque o Jackson tirou um pedaço deste tamanho. E isso tudo aí foi o almoço deles, tá? Vocês viram que eles almoçam 18h30. Esse foi o almoço deles. Eu rio, gente, mas eu como. Olha o tanto que o Jackson pegou de comida, gente. Olha o tanto que ele pegou. Aí veio o tal rodízio de pizza, né? Que foi basicamente o chefe ali ensinando como é que se faz pizza. Na verdade, ele não ensinou como é que se faz pizza. Ele contou a história da pizza, contou que surgiu na Itália, contou a história do molho de tomate, né? Para quem não sabe, molho de tomate não é originalmente italiano. E aí ele contou como é que era essa história do molho e tal, mas ele não ensinou o principal, como é que se faz uma pizza para valer. Ele ensinou como é que se faz o top, a cobertura, mas ele não ensinou como é que faz a pizza para valer, como é que a gente faz a massa, como é que a gente sova a massa. Assim, é muito fácil, inclusive, né?
Você já pega a massa pronta, aí você passa o molho de tomate, coloca o queijo, coloca a calabresa, coloca o frango, coloca o que você quiser, coloca ali o orégano, bota pra gratinar no forno elétrico, que foi basicamente isso que eles fizeram. E aí no final fica tudo muito fácil, né? Mas foi isso, é o que vocês estão vendo. Ele não ensinou como é que se faz a massa da pizza. Ele não ensinou que você tem que pegar a massa, misturar com água, e a água tem que ser quente. Misturar com a água quente, depois colocar o fermento biológico, deixar a massa descansar por alguns minutos, ela vai dobrar de tamanho, depois que dobrar de tamanho você corta, aí você abre a massa com o rolo de macarrão, depois que abre a massa, aí você coloca para assar por alguns minutos, e aí depois que você assa por alguns minutos é que você vai fazer a cobertura de colocar o molho de tomate, de colocar o queijo, presunto, frango, seja lá o sabor que você queira, para aí sim você gratinar. Esse detalhe ele não ensinou, ele só falou mesmo como é que se faz ali o top da pizza. Foi só isso que ele ensinou. Eu acho que o nome era Roberto Ravioli, o nome desse chefe de cozinha. Bem, o nome, né, bem sugestivo, inclusive, ligado ravioli, né, se vocês sabem, é um prato da culinária italiana. Então foi só isso, gente. Olha aí como o Jackson tá engordando. O Jackson engordou bastante nesse reality, hein? Como o Jackson engordou. Como o Jackson só comendo do bom e do melhor engordou. E aí a Mari fez a primeira pizza, pegou a massa, os discos já estavam lá. Eles só pegaram a massa, fizeram uma fila ali, aí pegaram a massa, foram montar a cobertura ali da pizza e colocar para assar no forno elétrico. Assar não, né? Botar para gratinar, porque as pizzas já estão... A massa já tá assada. A massa ali já tá pronta, é só botar rapidinho ali, vai dar uma gratinada, a massa vai ficar um pouquinho mais mole e pronto. Tá feito. Tá, eu acho que muita gente não sabia como é que se fazia uma pizza tão fácil, né? Na verdade, a pizza é fácil de fazer. O que é difícil é o processo. A massa da pizza é fácil de fazer. Basta você ter ali um negócio para sovar. Você tem que ter força para sovar uma massa. Aí você faz uma pizza rápido. Agora eu vou contar para vocês. Faz muito tempo que eu não mexo com massa de pizza, mas eu sabia fazer uma boa de uma massa de pizza. Quando eu tinha espaço para isso, equipamentos, essas coisas, quanto que eu fiz de massa de pizza? Eu experimentava, fazia com sabores e vários sabores. Eu acho que posso dizer que eu pude experimentar muito aí da cozinha. E no final, gente, foi só isso, tá? Não teve muita coisa, foi fraco. E vocês já sabem, na sexta-feira, para vocês verem, né? Vamos aguardar aí ao longo dos próximos dias. Mas na sexta-feira, por causa do jogo do Brasil na Copa, que vai acontecer justamente às 21h30, me parece ali que Little Boni, o Boninho, tá com medo de enfrentar a seleção. Então, pelo que parece, tá? Não tá 100% confirmado, mas pelo que parece, na sexta-feira não teremos episódio da Casa do Patrão. Ou seja, não teremos a prova do patrão na sexta-feira. Nós provavelmente veremos isso no sábado. Aí eu fico falando para vocês, né? Eu acho que é de um desrespeito com o público muito grande. Para mim já tá errado o fato do reality show eles não terem pensado assim, planejado, compreendido que o programa ia acontecer durante o período da Copa. E uma vez que o programa ia acontecer no período da Copa, eles tinham que pensar, então, em formas de passar por esse período sem que isso afete demais o jogo. E aí, quando eles passam... o programa já dá 2, 3 pontos no Ibope. E aí você vai lá e corta o programa. Aí mesmo, gente, que as pessoas vão perder o interesse.
faltando poucos dias para acabar o programa. Porque a gente já tá faltam 30 dias para o programa acabar. Depois que acabar o programa lá no dia 16 de julho, o que eles vão fazer? O programa ali, a audiência péssima, o programa tá se encaminhando para ser um dos maiores fracassos do ano, que é a Record. Eu tenho certeza que eles não esperavam por isso. Eu tenho certeza que, no mínimo, eles iam esperar uma repercussão tal qual a gente viu na Grande Conquista, tal qual a gente viu no Power Couple. Porque, independente da audiência da TV aberta tá em baixa, mas a audiência digital do programa era enorme, o engajamento era enorme, as coisas aconteciam. Então eu tenho certeza para você, mas certeza mesmo, que a Record não tá nem um pouco satisfeita com isso. E para evitar uma humilhação maior num jogo contra o Brasil, eles vão cortar o episódio da sexta-feira. E faz o público de palhaço com isso. Mas enfim, a gente vai acompanhar, vamos ver mesmo se eles vão ter coragem de fazer isso. É para fracassar? Então fracasse, mas vá até o final. Não corte porque você está com medo da concorrência. É para isso, a televisão é isso e funciona desse jeito. Mas enfim, durante a semana a gente descobre como vai ser e aí eu falo para vocês como a gente vai fazer na sexta-feira aqui pra gente falar da Casa do Patrão, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.